Amamos as mães, nos importamos e as amamos, graças a Deus. Estou só me localizando aqui, nós estamos no YouTube, aqui também pelo Instagram. Nós temos várias pessoas participando conosco na nossa programação de hoje. E a todos os irmãos que estão conosco em casa, um abraço especial no nome de Jesus. Mas aos irmãos que estão aqui, que bom tê-los na casa do Pai nessa noite, para juntos adorarmos o Senhor. Amém, queridos? Diga comigo, Deus está neste lugar. Você crê nisso? Então diga mais uma vez, Deus está neste lugar. Muito bem. Bom, essa semana, querido, nós terminamos semana passada, e a palavra que eu compartilhei na semana passada, e o grande desejo do meu coração é que nessa semana nós pudéssemos ter boas notícias. E nós terminamos, e hoje é o primeiro dia da semana, começamos esta nova semana, e eu creio que fomos alcançados por boas notícias. A primeira delas é que nós estamos aqui. Isso é bom, sim ou não, queridos? Sim ou não? Eu não conheço, queridos, graças a Deus, e eu vejo isso como bondade e misericórdia do Senhor, ninguém que tenha sido vitimado pelo vírus a qual nós estamos vislumbrando nesses dias. Isso é bom, eu louvo a Deus, porque Ele está caminhando bem longe da gente, né? E quanto mais longe, melhor. Obrigado, pode passar, né, bem longe. E o desejo do meu coração é que nós já estejamos caminhando para o fim dessa pandemia. No começo da semana eu ouvi uma notícia bem, que isso me alegrou muito o meu coração. A Espanha, um dos países mais vitimados por conta da pandemia, do corona, por conta do vírus, e nós temos uma igreja lá, e por isso mora no meu coração uma preocupação em relação àquilo que está acontecendo na Espanha, e não só a Espanha, mas a Europa. A gente tem amado a esse continente, e começamos a semana, a primeira notícia que eu vi no começo dessa semana, é que os hospitais de campanha na Espanha apagaram as luzes. Não tem mais ninguém nos hospitais de campanha na Espanha. Isso me trouxe muita alegria, né? A Espanha começou aos seus primeiros sintomas de corona uma semana antes de nós. Uma semana depois descobriu no Brasil, nós já tínhamos casos no Brasil. Isso é sinal de que nós estamos caminhando para o fim desta pandemia. Isso me traz muita alegria, porque de certa forma isso trouxe desconforto global, além de vitimar, não é, muita gente. Quando nós falamos muita gente a partir da cifra do planeta, né? Quando nós partimos a partir da cifra do planeta, 7 milhões de pessoas, ou 7 bilhões de pessoas, é muita gente. Mas quando nós pensamos na cifra das mortes, nós estamos falando, parece que aproximadamente 200 mil mortos, né? Diante do planeta parece ser uma cifra insignificante, mas ela é uma cifra muito significante quando parte de uma família. Olha, na minha família morreu uma pessoa. É uma cifra muito desconfortável, desagradável, e esse não é o desejo do coração, do nosso coração. Porém, contudo, entretanto, todos nós estamos sujeitos às intempéries dos nossos dias. Os dias que nós vivemos são dias maus. A Isabela me mandou um vídeo, eu achei bem pertinente, de um jovem falando: se Deus existisse, eu cheguei a mencionar isso pela manhã, se Deus existisse, nós não tínhamos corona. Se Deus existisse, nós não tínhamos violência. Se Deus existisse, nós não teríamos mortes, nós não teríamos dor. Se Deus existisse, descrevendo a sua incredulidade por talvez um não relacionamento, pela ausência ou desconhecer de Deus. O bem da verdade é que a malignidade que existe no mundo não é porque Deus desejou isso. A malignidade que existe no mundo é porque o homem, por causa do seu pecado, escolheu isto. O pecado conduziu o homem à morte, e consequentemente a morte conduziu às catástrofes que nós estamos vivendo. E essa é uma escolha que o homem fez a partir de uma natureza pecaminosa, a partir de uma consciência da ausência de Deus. Da sua natureza tomada pelo pecado.
Quando nós ouvimos o salmista Davi dizendo, todos nós conhecemos bem esse texto. Ele diz, em pecado concebeu a minha mãe. Isso fala que nós já fomos gerados no pecado. Essa natureza pecaminosa está em nós. E essa natureza pecaminosa que está em nós nos leva a tomar decisões influenciadas por isso. E consequentemente as consequências são dolorosas. Esta não é a escolha de Deus para nós. Deus trilhou para nós um caminho de paz. Deus desejou para nós um caminho de vida. Agora, nós escolhemos. Por isso Jesus disse, porfiai em entrar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que leva à perdição. O caminho da perdição. E este mundo que jaz no maligno, ele desfruta desse desconforto. E o desconforto pior de todos é o desconforto da morte. Todos os dias morrem pessoas no mundo. Todos os dias. No Brasil, a cada 5 minutos, uma pessoa morre de acidente de carro. Nós vemos dias maus. O coronavírus só veio nos alarmar e nos assustar. Mas na verdade, nós estamos caminhando para um fim, que não sabemos quando será, mas o fim vem. Fato é que a igreja do Senhor espera a vinda do Senhor. Para nós, o fim de muitos é o começo para a eternidade. Então, queridos, não há o que temer. Nós não temeremos. Por isso, Romanos capítulo 8 diz, se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, em Deus, Ele é por nós, ou nós somos por Ele, quem será contra Ele? Nós somos por Ele, quem será contra Ele? Aí no capítulo posterior, ele diz, nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a dor. Se Romanos tivesse sido escrito hoje, ele diria, nem a Covid-19, nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, Pedro diz que nós vivemos para uma viva esperança, e a nossa esperança está no nosso Salvador. A nossa esperança está em Jesus. Amém? Bem, dito essas coisas, quero dar uma sequência àquilo que estamos falando nesses dias, nos domingos à noite. Estamos falando sobre o livro de Hebreus. E hoje quero dar uma breve pincelada sobre o capítulo 4 de Hebreus. A minha grande intenção, queridos, é trazer para vocês orientações bíblicas para que você esteja fortalecido na fé. É bom pensarmos que os próximos dias, os próximos dias, eles irão provar a nossa fé. E a nossa fé será provada no processo. Mas nós precisamos estar firmes na nossa caminhada. Porém, pelos anos 70, após a morte e ressurreição de Cristo, o livro de Hebreus foi escrito diante de uma perseguição e de um esfriamento naqueles dias da igreja. Porque os judeus convertidos estavam sendo bombardeados pelos judeus não convertidos. E esses judeus convertidos estavam esfriando na fé por causa das demandas daqueles dias. E hoje, nesses dias, há muitas coisas que querem ou que tentam esfriar a nossa fé. E o grande desafio do meu coração é que nós possamos terminar a nossa caminhada cristã vitoriosa como terminou o apóstolo Paulo. Quando ele termina dizendo, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da vida. Queridos, estamos combatendo, e o grande desejo do meu coração é que seja um bom combate, e que você possa terminar esse combate vencedor, no nome de Jesus. Amém, amados? Diga comigo, nós terminaremos. Diga com ousadia, nós terminaremos com vitória. Muito bem, Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, um abraço a todos os irmãos que estão. Só uma lembrança aqui, os irmãos domingo no Instagram, pastora Laura, a Raimunda, a Ariadna, a Sara, a Jean Simplício. Olha, temos aqui a pastora Jean Simplício, que é presidente da nossa UFEBRAC nacional. Que bom, querida, prazer ter você conosco. Também a irmã Irani, a Rosângela, a Ana, a OBPC Nova Aliança está conosco também. A todos os irmãos que estão comigo no Instagram, obrigado pela sua companhia. Aos irmãos que estão comigo no YouTube também, um super abraço. Aos irmãos, ao Nicolas, que está comigo, ao Adriano, ao Murilo, são
Jimenez, pessoas aqui. A Tânia, Deus abençoe, querida, no nome de Jesus. A Suzana, a Maria Caetano, ao Alex Souza, ao Adriano e a Lázara, a todos os irmãos que estão, a Maria Caetano, aqui também dando um alô, um abraço a todas as mães, a Lauren Beldinazzi, é um grupo de italiano, uma colônia de italiano que se instalou aqui em Goiânia. A todos os irmãos, Deus abençoe. Não posso mencionar o nome de todos aqui, né? Ao Rafael, a Lara, ao Vinícius e a família, ao Dionísio e a esposa, ao André, ao Egberto, à família da Dinoraí, ao Rodolfo, aos irmãos, pastor Tony, a minha irmã que vai casar essa semana. Daniela, quinta-feira, vamos 16, vai estar que dia? Perdão, sábado, casamento sábado, né? Às 9h20 da manhã estaremos juntos no casamento dela, ao José, a todos os irmãos, ao meu amado irmão Amaral, a José, ao meu amado irmão, que o nome foge, Rogério, né? A família da Rosa, a todos os irmãos que estão aqui, muita gente, ao Lucas lá, a Isabela, ao meu amado, Felipe, atrás do Felipe, Gabriel, aleluia, coisa linda, a Manu, vou falar o nome dos maridos que estão assim, as esposas aqui, para dar o álibi, né, para ficar tranquilo. Deus abençoe ali o Valtuir, Deus abençoe as irmãs. A máscara não me deixa ver o visual. Ana Lídia. Isso. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, queridos, os irmãos que estão trabalhando, o pastor Fábio lá em cima, aos diáconos, ao Glauco lá no som, a todos os irmãos. Que bom, querido, estarmos juntos. Deus é bom, amém? Deus é bom, amém, amados? Bem, Hebreus capítulo 4, nós estamos falando esses dias de Hebreus, e o livro de Hebreus, querido, só aqui mais uma introdução, ele vem descrevendo esta perseguição da igreja e vem revelando quem é Jesus e o que ele fez, porque o que vai te sustentar no dia da provação, querido, é a sua convicção de Jesus, amém? O que vai te sustentar no dia da sua dificuldade são as convicções que você tem de Jesus. Se você não conhece Jesus, certamente a sua fé pode ser abalada, mas se alguém que conhece Jesus e que teve uma experiência pessoal com Ele, sabe quem Ele é, o que Ele fez, nunca vai se apartar da fé, nunca vai deixar essa caminhada com Cristo. Então, o livro de Hebreus, ele vem trazendo uma narrativa, descrevendo quem Ele é, o que Ele fez. Fala da sua autoridade, fala que Ele é maior do que os profetas, fala que Ele é maior do que o Moisés, que é uma referência para o judaísmo naquela época, para o povo de Deus no passado, porque da experiência e a revelação que Deus deu a Moisés, e como ele foi o canal para trazer a lei, e tantas coisas de Deus para o povo, e como Deus usou ele para tirar o povo do Egito e sucessivamente. Porém, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os profetas, mas a Bíblia fala também no livro de Hebreus que Jesus é maior do que os anjos. Em várias situações, em teofanias, no Velho Testamento, Deus se revelou e se manifestou através de anjos, mas o livro de Hebreus está dizendo que Jesus é maior do que os anjos. Então, nós entendemos, à luz de Hebreus, que Jesus, Ele é detentor de toda autoridade, que é o nome que está acima de todo nome. Não há ninguém maior, não há ninguém igual, não há ninguém maior do que Jesus. Ele é aquele que era, que é e há de vir. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o leão da tribo de Judá, mas Ele foi o Cordeiro de Deus. Amém, amados? Muito bem, então a minha e a sua convicção de Jesus, a minha e a sua convicção de Jesus é quem vai nos sustentar no dia da provação. Se eu conheço quem Ele é,
é a Ele que eu vou recorrer no dia da minha dificuldade. Se eu reconheço quem Ele é a Ele que eu vou buscar quando eu estiver perdido, e sucessivamente. Mas o livro de Hebreus, querido, nos faz algumas admoestações. Por quê? Porque ao longo da palavra, já lá desde o Velho Testamento, a Bíblia começa a descrever que há uma bênção para aqueles que obedecem. Obedecem quem? Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinos, as suas orientações. A vida cristã, querido, é fundamentada por princípios que são absolutamente elementares e que nos sustentam na nossa caminhada. E eu e você, nós não podemos perder esta referência. E eu e você, nós não podemos perder o molde. Quem é o nosso molde? Jesus é o nosso molde. Jesus é a nossa referência de caráter. Jesus é a nossa referência de obediência. Jesus é a nossa referência de homem de Deus, porque em tudo, como nós falamos na semana passada, Ele não veio para os anjos, mas Ele veio para os homens, e Ele veio como homem, e Ele sofreu como homem na condição de homem, e Ele passou as tentações como homem na condição de homem, e Ele passou as dores de homem na condição de homem. Então Deus se fez carne, habitou no meio de nós, foi provado, e Ele venceu. Uau! Diga comigo, Jesus venceu. Está fraco, diga forte, Jesus venceu. E Ele disse, assim como eu venci, vocês também vão vencer. Quantos podem tomar posse desta verdade? Diga aleluia. Diga comigo, assim como Jesus venceu, eu também vou vencer. E tem mais. E Ele diz, e ao que vencer, dar-te-ei que se assente comigo no meu trono, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Então, querido, nós somos com Ele, co-herdeiro. Co-herdeiro quer dizer herdeiro junto. Vamos herdar também o que Ele recebe, o que Ele herdou, nós herdaremos e estaremos juntos com Ele. Muito bem, mas quando há obediência, a bênção, mas quando há desobediência, a maldição. E por várias vezes, Deus, Ele trata do seu povo de forma muito contundente, trazendo juízo, disciplinando o seu povo. Nós vemos ao longo da história a condição de Israel, e quantas vezes se tornou e se sujeitou ao cativeiro, por causa da dureza do seu coração, porque se desviaram dos seus caminhos. Então, a obediência, ela promove a bênção de Deus, mas a desobediência promove maldição. E aí eu digo, Deus quer amaldiçoar alguém? Não, mas a minha atitude, as minhas escolhas, elas me fazem herdar maldições. E nós vemos já desde Deuteronômio 28, quando o Senhor disse, olha, se vocês ouvirem essas palavras, e se vocês me obedecerem, vocês serão benditos. Vocês serão benditos na sua casa, vocês serão benditos no seu trabalho, vocês serão benditos. E Ele começa a descrever a 14 pontos sobre a bênção do Senhor. Mas se vocês ouvirem e não me obedecer, vocês vão desfrutar de maldições. Agora, a maldição é uma coisa que Deus quer promover na vida do indivíduo? Não, mas é uma consequência da minha escolha. Porque quando eu tomo decisões e faço escolhas que não estão direcionadas pelo Senhor, eu sofro as consequências da minha escolha. Porque Ele já deixou na sua palavra a sua orientação. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Você que está em casa, você que está aqui comigo no Instagram, eu preciso que você entenda isso. Então, Hebreus, ele começa a descrever e refazer esse pensamento. E ele começa no verso 1 dizendo o seguinte, portanto, tendo-nos sido deixado a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pereça ter falhado. Vou ler de novo. Volta ao verso 1, querido, por gentileza. Verso 1. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso. Olha para mim,
há uma promessa de Deus. Qual promessa? Entrar no descanso dele. Qual descanso? Hoje eu e você, nós descansamos naquilo que ele liberou para nós. O quê? A sua graça. Porque nós estávamos subjugados pelo pecado, estávamos condenados a uma eternidade sem Deus, e por causa do evangelho que ele nos trouxe, as boas novas da salvação, nós encontramos nele descanso. Lembra que Jesus disse? Vós que estáis oprimidos, cansados, vinde a mim, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo é suave. Ele está nos levando e quer nos levar a um descanso. Muito bem, mas, olha, temamos que não haja alguns que tenha falhado. Porque, querido, aonde está aqui a falha? Vamos ver posteriormente, vocês vão entender. Verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, e aí está o nosso descanso e o nosso conforto, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Portanto, não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Ele está falando aqui, todos ouviram, alguns tomaram, outros não. Aqueles que tomaram, desfrutam do descanso. Aqueles que não tomaram, provavelmente vão sofrer penas por causa disso. E à luz da palavra nós entendemos isso. Verso 3. Porque nós, os que temos crido, e que entramos no descanso, tal como diz, assim jurei na minha ira, não entrarei no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Quando Deus, e aqui Deus está falando da criação, quando Deus criou o homem, criou a terra, o universo, todas as coisas, a Bíblia diz que ele descansa no sétimo dia. Ele está falando de um dia do descanso, ele está falando de um dia de repouso, de confiança, de dependência. Esse dia não é um dia na semana ou no mês, na verdade essa é uma condição do homem. Deus quer promover em nós o seu descanso. Muito bem, verso 4, e ele continua dizendo, pois em certo lugar disse ele assim, do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Ele está falando do descanso de Deus, quando Deus descansa após as suas obras, e ele está falando a nós, da nossa necessidade de alcançar o descanso de Deus. Continuemos, verso 5, 4, 5. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu descanso. Continua, 6. Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Querido, olhe para mim, nós estamos falando de uma palavra de Deus, a sua igreja hoje nos nossos dias. O Senhor nos deu as boas novas da salvação. Todos quanto receberam tornaram filho de Deus. Na condição de filho de Deus alcançamos descanso por causa das boas novas. Porém, contudo, entretanto, há um caminho a se trilhar, há uma caminhada a se desenvolver. Nós entendemos isso no fundamento quando eu dou aulas de batismo, que há duas coisas diferentes, porém elas precisam estar caminhando juntas. Uma coisa se chama justificação, a outra coisa se chama santificação. A justificação é um ato de Deus, do perdão de nossos pecados. Romanos capítulo 5 diz, justificados fomos pela fé, todos os nossos pecados do passado foram perdoados. Por isso temos descanso. Todos os pecados do passado foram perdoados. Por isso temos descanso. Por exemplo, agora, exatamente nesse momento, muito pertinente mencionar isso, há muitas pessoas com muitas dívidas. Por conta dessas demandas, há um arroxo financeiro. Há muitas pessoas apertadas e tem conta. O telefone parece que... E então, obviamente, essas pessoas que têm muitas contas, elas vão ser convidadas a pagar a sua conta. Então, muitas pessoas vão ligar. Alô, você podia pagar aquela conta? Alguém vai escrever para você. Alguém vai protestar o nome de alguém. As pessoas vão trabalhar no sentido de cobrar aquilo que você deve. Então há peso. Quantas pessoas ficam perturbadas diante de tantas contas? Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas ficam doentes por conta de tantas contas e por causa do desequilíbrio econômico?
Porém, se alguém chega para esse indivíduo e diz assim: quanto você deve? Olha, eu estou devendo 1 milhão. Muito bem, a sua dívida é impagável, eu vou pagar para você. Obviamente que se ele te aliviar de todas as contas, você vai ter descanso. Sim ou não, querido? Sim ou não? Olha aqui para mim. Você deve 1 milhão. Não, você não deve. Digamos que você deva 1 milhão. E você está perturbado por conta disso. E se alguém falar assim: eu vou pagar todas as suas contas, obviamente que nós teríamos descanso. Sim ou não, Guilberto? A gente vai pôr a cabeça no travesseiro e falar: ufa, vou descansar. Fato é que nós tínhamos uma conta. Jesus pagou a nossa conta. E hoje nós temos descanso. Diga graças a Deus. Vire para alguém que está perto de longe, ou perto, e diga de longe, né, que nós estamos com um distanciamento social, e diga: olha, ele já pagou a sua conta. Ele já pagou a sua conta. Ei, psst, você que está aqui no... Ele já pagou a sua conta. Você que está aqui no YouTube, ele já pagou a sua conta. Descansa, 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 descansa. Nele nós temos descanso. Amém, queridos? Agora só que tem uma questão. Eu tenho descanso. Aí ele está dizendo: olha, só que tem um problema. Aqueles que praticaram a desobediência certamente vão ficar de fora do descanso. O que acontece? Ele pagou 1 milhão, já não devo mais nada. E aí eu começo agora a contrair novas dívidas. Eu começo a contrair novas, porque as velhas foram apagadas. Eu começo a contrair novas. E provavelmente, num futuro próximo, pode ser que talvez ele esteja tão endividado ou mais do que ele estava. E aí então aquilo que era para ser um descanso, se torna um peso. Aí você vai entender. Existe uma coisa chamada justificação. Ele perdoou todos os nossos pecados. Mas existe uma coisa chamada santificação, que é um processo. O processo da santificação é a forma como você vai viver a partir da justificação. Estão entendendo, queridos? Justificação, santificação. A justificação é um ato, a santificação é um processo. Ao longo da sua vida, se você não viver uma vida de santificação, provavelmente você se tornará, se colocar debaixo do peso. E a palavra de Deus diz que aquele que saiu do pecado, da condição de pecado, e volta para o pecado, é como o cão que volta para o seu próprio vômito. Sabe como é que é isso? Desculpe mencionar, só para você ter uma ideia daquilo que ele está dizendo. Um cachorro vomita e ele vai e come o seu vômito de novo. A ordem de Deus, querido, é que uma vez que fomos iluminados, uma vez que nos foi revelados a verdade de Deus, nós precisamos viver nesta verdade. A ausência dessa verdade nos impede de entrar no descanso presente e no descanso eterno. Ai, 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 pastor. Dá uma olhada. Abra para mim, por favor, agora Hebreus capítulo 3, verso 6. 3, 6. Nós estamos no 4, 6 aqui. Ok. Olha isso, querido. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Ok, ele está falando, Cristo é o Senhor, nós estamos aqui, vamos nos manter firmes, vai dar tudo certo. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provação, no dia da tentação do deserto. Ele está lembrando de um fato que aconteceu. Aí ele diz, verso 9, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viraram por 40 anos, as minhas obras. Por isto me indignei contra esta geração. Segura aí, olha para mim. O que ele está falando? Pessoal, eu tirei o povo do Egito, eu coloquei o pessoal no deserto, eu fiz os milagres, e eles
se rebelaram contra mim, não ouviram a minha voz, levantaram outros deuses. Por isso, o que aconteceu? Deus se indignou. Amados, olha para mim. Esta noite eu estou falando à igreja do Senhor Jesus. E eu falo como pastor desta casa. E esta não é uma boa palavra para se pregar hoje nos nossos dias. Porque é uma palavra que confronta a nossa fé. Que fala da realidade do Evangelho. Porque o Evangelho que não transforma, querido, é só entretenimento. É importante que entendamos que Deus tem uma indignação. Ele está dizendo, por isso eu me indignei contra esta geração. Essa agora não aquela. Mas pode ser que ele também se indigne por esta geração. E por que ele se indignou, querido? Porque ele operou milagres. Ele derramou a salvação. Ele revelou as boas novas. E o povo se rebelou contra ele. É o que ele está dizendo. Por isso eu me indignei contra essa geração. E disse, estes sempre erram no seu coração. E não chegaram a conhecer os meus caminhos. Verso 11. Assim jurei na minha ira, eles não vão entrar no meu descanso. Querido, você quer ouvir uma palavra de Deus hoje? Quer ouvir uma palavra de Deus hoje? Se o Senhor se indignar contra nós, nós não entraremos no seu descanso. Não fica pensando e se intertendo com o evangelho cor-de-rosa, que pode tudo, e o relativismo do tudo. Eu ouvi essa semana uma frase, uma pessoa falando, talvez você deve ter visto, esta é a terceira geração de crentes, ele estava falando. Tinha uma geração de crentes, alguns anos atrás, que era culto para tudo. Era culto para tudo. Uma criança nascia, culto de ação de graça. Alguém morria, culto fúnebre. Alguém fez aniversário de 15 anos, culto no aniversário de 15 anos. Vigília, era toda sexta-feira. E não é essa vigilinha Nutella, que vai até meia-noite. Aquela vigília que você passava a noite inteira, e aí depois ia para o trabalho. Era uma geração de crente exagerado. Era culto para tudo. Bem, passou essa geração de crentes, veio uma segunda geração. A geração que, para que culto para tudo? Aniversário de 15 anos, convida o pastor, ele dá uma palavrinha. Não pode ser longa. Convida o pastor para fazer o casamento? Não, vou convidar o pastor Cláudio porque ele faz um casamento curtinho. Vou convidar o pastor Oswaldo, que faz um casamento de 2 horas de duração. Então tem uma geração do relativismo, tá bom, uma palavrinha aqui, uma oraçãozinha ali, uma coisinha aqui, tá bom. Mas tem uma terceira geração de crentes. Culto para quê? Meu casamento o pastor vai fazer, mas tem que ter uma musiquinha. Se não tiver um baile, o povo não vai. Olha, tem um pouco de cerveja ali, pastor. Mas não, o povo é crente, mas tem uns convidados que não são crentes. Porque festa de crente antigamente, querido, não entrava cerveja nem a custa de reza brava, muito menos cachaça, vodka e essas besterol que o pessoal bebe. Hoje não, tem que ter metade geladeira de coca, metade de cerveja, porque tem uns convidados que não são crentes, que vêm no meu casamento, a da família de fulano. Por quê? Não vou pagar esse mico. Orar no meu aniversário de debutante, eu não vou pagar esse mico. Queridos, é suposto que essa geração que não se importa com Jesus, possa produzir no coração dele indignação. Eu não quero ser o estraga-festa nesta noite, no Dia das Mães. Mas eu compartilho essa palavra porque eu amo vocês. Nesses dias, Deus quer restaurar a sua igreja.
nesses dias, Deus quer restaurar o relacionamento com a sua igreja. Nós estamos numa pandemia e muitos de nós não gastou 10 minutos diários de oração. Centenas de pessoas estão morrendo, o Brasil vai politicamente mal, as coisas estão complicadas economicamente, mas os crentes desta geração, que entende que não precisa orar, eles não se colocaram 10 minutos diante do Senhor ao dia para se inquietar por essas demandas. É suposto que uma geração desta, Deus possa se ausentar e se indignar e dizer: estes não vão entrar no meu descanso. É o que ele está dizendo. Se não bastasse ele dizer isso, ele empenhou a sua palavra. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É forte, né, queridos? Volta lá para o 4, capítulo 10, por favor, lá, 4:10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas obras. Verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é o que, querido? Quando? Sempre. Porque a palavra nunca mudou. O que muda é meu posicionamento em relação à palavra. Ela nunca mudou. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisa da alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. A palavra é poderosa. A palavra, ela é a mesma e ela se sustenta. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar conta. Todas as coisas estão nuas de quem? Diante de quem? Diante daquele a quem havemos de prestar conta. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. No dia da prestação de contas, já vou preparar vocês para esse dia. Nós somos igreja, estamos indo diante do Senhor, todos nós vamos prestar conta. Ninguém vai prestar conta coletivo. Vamos chegar lá e dizer: a igreja do pastor Cláudio, entra. Catedral da Adoração, pastor Cláudio, e esse povo? Não, essa irmã é uma bênção, Senhor. E aquele irmão? Aquele irmão é uma bênção também. Por minha conta, querido, todo mundo é uma bênção. Por quê? Porque eu conheço vocês aqui, ó, no arraial dos crentes. Eu conheço vocês na hora do culto, está todo mundo bonitinho, cheirosinho. Está todo mundo emocionalmente, psicologicamente preparado para adorar o Senhor. Então a gente entra nesse estado de adoração. Mas e quando a gente sai daqui? E quando chega a segunda? E na terça noite? Na quarta de manhã? Na quinta de tarde? Não há nada encoberto diante do Senhor. Nós não vamos fazer isso coletivamente. Nós vamos chegar um a um diante dEle. E nós prestaremos conta. Agora, querido, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Porque nós vamos apresentar as nossas boas obras. Vamos apresentar aquilo que fizemos durante a nossa caminhada em Cristo. E por isso seremos galardoados. Porém, contudo, entretanto, se você viver uma vida alienada àquilo que Ele estabeleceu enquanto propósito, então, amados, isso é mal. Porque então você vai colocar diante dEle toda oportunidade que você teve de fazer o bem e não fez. E a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. O problema, querido, não é esse. O problema é que Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Aí Ele está dizendo, eles pecam no coração. Porque o próprio Jesus diz, do coração do homem procede os maus desígnios. A prostituição, a idolatria, a impureza, a inveja. Ele começa a descrever os pecados
do coração do homem. Porque no coração do homem que nasce o desejo de tais coisas. Ele conhece o seu coração. Antes que uma palavra venha à boca, ele já a conheceu, ele esquadrinhou os seus rins. Então nós estaremos diante dele. Para quê? Para uma prestação de contas. Que bom. Como filhos, isso é muito bom. Mas como desobedientes, isso é muito mal. Porque nós conheceremos a indignação do Senhor. A minha pergunta nesta noite é: o que você quer viver? Pastor, mas nós já somos crentes. Essa palavra é para os crentes de judeus daqueles dias. Essa palavra não é para descrentes. Ele está ministrando aos crentes, à igreja do Senhor, aos judeus que estavam sendo influenciados por doutrinas judaicas, roubando eles do pensamento cristão e das verdades de Cristo. Ele está nos chamando para isso. Agora, essa palavra, ela deve ser uma palavra boa, porque nós não estamos falando, querido, da condenação, mas nós estamos falando do descanso. Eu preciso que você entenda que Ele é bom. A sua bondade e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Mas, se nós não conhecermos um evangelho que nos confronta, nós vamos viver uma vida superficial. Se você não conhecer um Jesus que te confronta, tem alguma coisa errada. Porque à medida que chegamos a Jesus, as nossas limitações, a nossa pecaminosidade, a nossa malignidade vai ficando clara e nós precisamos nos desfazer dela. Nós estamos no processo de santificação e nesse processo de santificação começa a se desfazer de todos os embargos, de todos os embaraços, de tudo aquilo que não traz crescimento e bênção à sua vida. Bom, vamos terminar. Próximo verso e já terminamos. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus retamente, firmemente, a nossa confissão. Queridos, nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Sabe o que é o sumo sacerdote, querido? É aquele que entrava diante de Deus por nossa causa, pela causa do outro, que intercedia pelo outro. Jesus, ele se tornou o grande sumo sacerdote. Sabe que Jesus hoje está sentado à direita de Deus e nessa dispensação ele é o advogado. Ele está advogando a sua causa. Mas permita-me dizer que na próxima geração ele não é o advogado, ele é o juiz. Não há mais como advogar na próxima geração. Sabia disso, Daniel? Na próxima, ele não advoga mais. Ele está ali só para dar a sentença. Ele é o juiz. Então esse tempo é tempo de se voltar para Deus. Amaral, esse tempo é tempo de se voltar para Deus. Carlos, esse tempo é tempo de se voltar para Deus. Amados, esse é um tempo em que o advogado das nossas almas, o sumo sacerdote das nossas almas, o Cordeiro de Deus, está intercedendo por nós. A grande expectativa dele é que por um momento eu possa ser confrontado com essas demandas, e eu possa me conscientizar das verdades que eu vou viver no presente e eterno, e eu possa então entender e me posicionar e alinhar o processo de santificação para herdar, para entrar no descanso eterno. Esse é o desejo do meu coração. Esta é a palavra de Hebreus para nós, capítulo 4 hoje. Ele está te chamando para o descanso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Fica de pé no seu lugar. Você que está na sua casa, me vendo agora, fique de pé no seu lugar. Se você entende o que nós estamos falando, é importante que oremos, para que apresentamos diante do tribunal de Cristo, para que o advogado das nossas almas possa interceder por nós. Nós precisamos orar. Todos os irmãos, tenho muitos irmãos no YouTube, aqui tenho alguns irmãos no Instagram. Tinha, né? Já finalizou o Instagram? Vamos orar. Feche seus olhos. Fale com Deus.
assim como estaremos diante do Senhor naquele dia, pessoalmente com Ele, e prestando conta pessoal, esse é o momento de falar com Ele. Ele está falando do seu descanso, Ele está falando do nosso descanso, mas não é descanso eterno, Ele está falando do descanso agora. Por causa do perdão dos nossos pecados, nós podemos alcançar e alcançamos o descanso do Senhor. Nós precisamos desfrutar desse descanso. O descanso de uma vida perdoada, de uma vida restaurada. Mas precisamos alinhar a um processo de santidade para vivermos para Ele todo sempre. Querido Jesus, eu quero te agradecer nesta noite, porque a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te adorar. Estamos aqui nesta noite para te glorificar. Oro pelo meu irmão e pela minha irmã. Oro por mim mesmo, porque quando prego a eles, prego a mim também. E rogo, Senhor, que a sua bondade e a sua misericórdia, que revelou o evangelho da cruz, o evangelho da morte, o evangelho da ressurreição e da salvação, Ele possa restaurar a vida de cada um dos teus filhos, e possamos viver no descanso da tua graça, e possamos, Senhor, andar alinhado à sua vontade, e o teu nome, Jesus, seja bendito. Pai amado, nós te amamos. Pai amado, nós te glorificamos. Pai amado, nós te exaltamos, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todo sempre. Por isso abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, e que eles possam viver o evangelho da paz, e o teu nome seja bendito para sempre. Eu oro no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Se assente um instante. Nós queremos adorar o Senhor